Isso acontece, essa confirmação, um dia depois de um ataque que matou o líder político do Hamas, o que eleva a instabilidade no Oriente Médio. Sobre isso a gente conversa com o professor Vitélio Brustolin, que está conosco nessa edição do Novo Dia. Professor, nesse momento temos também uma ameaça clara de retaliação feita pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele deu uma declaração de que Israel pagaria, já que um querido hóspede morreu no território iraniano, falando aqui do líder político do Hamas. Qual que é o grau de perigo nesse momento nessa região do Oriente Médio, principalmente diante dessa ameaça do Irã? New York Times fala que o Ali Khamenei já ordenou um ataque direto contra Israel. Carol, eu vou fazer um retrospecto para responder essa, porque o Haniyeh, ele vivia no Catar, né? O Ismail Haniyeh, que foi morto ontem. Ele é o líder, era o líder de fato do Hamas, era ele que representava o Hamas com outras autoridades, inclusive nessa posse do novo presidente iraniano, né, do Pezeshkian, estava o vice-presidente do Brasil, o Alckmin. Agora, o Haniyeh, porque ele vivia no Catar, e o Catar é um país que tem uma boa conversa com os Estados Unidos, inclusive tem uma base militar gigante de 14 bilhões de dólares dos Estados Unidos lá, Israel nunca tentou um ataque contra ele dentro do Catar, o que foi completamente inusitado porque foi no Irã. Se o Haniyeh estivesse na faixa de Gaza, por exemplo, não geraria esse tipo de resposta, esse tipo de promessa do Ali Khamenei, do Ayatollah do Irã. O que acontece? O Irã é hoje uma potência de mísseis, eles se autodeclaram como uma potência de mísseis. E nós vimos isso, Carol, há alguns meses, quando o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones contra território israelense. E esses artefatos foram parados com a ajuda dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, da Jordânia e de outros aliados. Nesse momento, e é bom que você retomou a informação do New York Times, existe o dado de que o Khamenei teria ordenado um ataque direto a Israel. Eu e outros analistas internacionais acreditamos que nem Israel nem o Irã querem uma guerra direta um contra o outro, e aqui respondo a sua pergunta, portanto, porque se o Irã atacar Israel, com certeza os Estados Unidos sairão em defesa de Israel. Na última tentativa de ataque, os Estados Unidos só defenderam Israel, mas se houver um ataque direto, pode haver uma retaliação, especialmente por um elemento que poucas pessoas estão observando nesse momento, Carol. Há uma semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, anunciou que o Irã estava próximo a produzir o seu primeiro artefato nuclear, sua primeira bomba atômica, e que essa bomba atômica ficaria pronta em cerca de 2 semanas. É muito provável que, nesse momento, o Irã esteja numa janela de produção do seu primeiro artefato nuclear, e caso venha atacar Israel, os Estados Unidos poderiam usar esse ataque como um instrumento para acabar com o sistema, com todo o programa nuclear do Irã, que está muito avançado, Carol. Esse é o grau de instabilidade nesse momento, de tensão no Oriente Médio. Acrescento mais um fato recente, professor, à nossa conversa, que foi o ataque de Israel contra o Líbano para atingir uma liderança do Hezbollah. Inclusive, sobre isso, o Theo Cury tem apuração, porque nesse momento a Embaixada do Brasil no Líbano traz uma orientação aos brasileiros que estão no território, né, Theo? Exato. Bom dia, professor, Carol e quem acompanha a gente. A Embaixada do Brasil em Beirute orientou os brasileiros que vivem no país para que eles evitem permanecer no sul, que é a região que faz fronteira com o norte de Israel e que é dominada pelo Hezbollah. Isso acontece depois de um ataque das forças israelenses aos arredores de Beirute que matou o Fuad Shukar, que é comandante do Hezbollah ali no país. Então, o governo brasileiro, por meio da representação diplomática lá em Beirute, fez um novo alerta aos brasileiros que vivem no país ou brasileiros que pretendem viajar ao Líbano nos próximos dias. É um alerta frequente que vem acontecendo desde outubro do ano passado, quando teve início essa guerra entre o Hamas
e Israel e que vem sendo reforçado ao longo do tempo e reforçado de acordo com os episódios que a gente tem visto. Isso aconteceu, por exemplo, naquele ataque sem precedentes, inédito do Irã contra Israel, quando 99% daqueles drones e mísseis foram interceptados pelo governo israelense. Esse novo ataque de Israel ao Líbano e que matou esse comandante do Hezbollah acontece depois de um ataque que foi feito nas colinas de Golã, que é um território ocupado por Israel. O Hezbollah não reivindicou, rejeitou a acusação de que teria participado desse ataque, mas Israel atribuiu a responsabilidade ao Fuad Shukar, que acabou morrendo nesse ataque mais recente. Voltando para a Embaixada Brasileira, a Embaixada diz o seguinte, que está atenta à escalada de tensão na região e empenhada em prestar as orientações devidas à comunidade. 3 orientações principais, Carol, até para quem acompanha a gente que está no Líbano ou que pretendia viajar ao país. Que os brasileiros sigam as indicações de segurança das autoridades locais, que reforcem as medidas de precaução no sul do país e que não façam parte de aglomerações e nem de protestos. Diz a embaixada, caso não esteja no Líbano, não viaje ao país. Aos brasileiros que não julguem essencial a permanência no país, a embaixada recomenda que considerem a precaução de se ausentar do país até seu retorno à normalidade. Essa é a nova recomendação da representação brasileira em Beirute depois desses ataques. E aí, professor... Desculpa, Carol. Imagina, por favor, Theo, pode continuar. Não, eu ia perguntar justamente ao professor com relação a esse novo episódio, a esse novo desdobramento ali na região. Obviamente, o governo brasileiro acompanha com atenção e preocupação, e desde o começo, né, de um eventual embarque do Hezbollah. Isso lá em outubro ainda. Já houve esse embarque, a gente tem visto, e eu queria entender, o senhor explicou agora essa janela de oportunidade do Irã, eu queria entender de que maneira fica a região nesse momento, de que maneira os Estados Unidos, lembrando que o Benjamin Netanyahu esteve nos Estados Unidos na última semana, de que maneira tudo isso está interligado e quais as consequências para a região a partir de agora? Excelente, Theo. O risco é que o Irã utilize os seus instrumentos de política externa, porque isso precisa ser reafirmado. O Irã é um país membro da ONU, é um dos 193 países membros da ONU, mas usa o terrorismo internacional como um instrumento para atacar Israel. Por isso que o Irã financia grupos como o Hamas, 70% do dinheiro do Hamas vem do Irã, o Hezbollah, os Houthis no Iêmen, que ainda estão dando trabalho, a Jihad Islâmica na Palestina, grupos dentro do Iraque nesse momento. Então, o risco, Theo, é que se unam esses grupos todos para um ataque coordenado, né? Então, já que o Shukar foi morto, ele era o comandante militar de mais alta patente dentro do Hezbollah. Já que existe essa vontade de vingança, e veja, o Theo falava que o Brasil recomendou que os brasileiros deixem o Líbano, essa recomendação também havia sido feita por outros países logo que os ministros israelenses aprovaram uma retaliação à morte daquelas 12 crianças e 74 feridos nas colinas de Golã. Muitos países do mundo já tinham pedido para os seus cidadãos deixarem o Líbano. Existe sim, portanto, a possibilidade de um ataque coordenado, não apenas do Irã, mas do Irã e dos seus grupos, dos grupos que o Irã apoia, contra Israel. Isso seria muito grave, seria um ataque por várias frentes. O Hezbollah é um grupo muito mais poderoso que o Hamas. O Hezbollah tem cerca de 150 mil foguetes no seu arsenal, alguns mísseis e drones também, e isso levaria a uma intensificação imensa dos conflitos na região que iriam requerer a intervenção direta de parceiros como os Estados Unidos para que Israel não seja atacado por todas as frentes, Theo. E o quanto que essas ações recentes, né, professor, evidenciam os objetivos, não do Estado de Israel, e sim do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e os impactos para a região, e o quanto que os acontecimentos recentes comprometem essas negociações em torno de um possível cessar-fogo em Gaza e também a libertação dos reféns que estão sob o poder do Hamas. Professor Vitélio Brustolin, nessa conversa aqui com a gente, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador da Universidade de Harvard. Mais uma vez, muito obrigada, professor.